Você já se perguntou por que uma crítica no trabalho te deixa acordado à noite? Ou por que uma rejeição, mesmo pequena, parece um soco no estômago? Estudos mostram que 75% das pessoas dizem que suas emoções são controladas por eventos externos, como a opinião dos outros ou os desafios do dia a dia. Mas e se eu te dissesse que há uma verdade poderosa, descoberta pelo psicólogo Carl Jung, que pode te tornar imune a tudo isso? Uma verdade que, uma vez entendida, faz com que nada, nem críticas, nem fracassos, nem o caos ao seu redor, te afete como antes. Essa é a promessa deste vídeo: revelar o segredo que pode transformar sua vida, te dando paz, controle e uma força interior que ninguém pode abalar. Neste vídeo, vamos mergulhar na sabedoria de Jung para entender por que somos tão afetados pelo mundo externo, qual é a verdade que nos liberta desse sofrimento e como aplicá-la com passos práticos que você pode começar hoje. Vamos explorar a raiz das suas emoções, os erros que te mantêm preso e 5 estratégias para viver com mais autenticidade e resiliência. Então, pegue um caderno, porque essas lições vão mexer com você. E já quero saber, o que mais te tira do eixo no dia a dia? Comente abaixo enquanto começamos essa jornada. Por que somos tão afetados por coisas externas? Uma crítica do chefe, uma discussão com um amigo, um plano que dá errado. Essas situações têm o poder de nos desestabilizar, nos fazer sentir pequenos ou nos deixar presos em um ciclo de ansiedade. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, tinha uma explicação para isso. Tudo começa com a nossa sombra. A sombra é o lado oculto da nossa mente, onde guardamos as emoções, desejos e memórias que reprimimos, aquelas partes de nós que julgamos erradas, ou que temos medo de enfrentar. Quando você não conhece sua sombra, ela te controla, amplificando suas reações a tudo o que acontece ao seu redor. Pense em um momento em que você reagiu de forma exagerada. Talvez alguém te criticou no trabalho, e você passou dias remoendo, sentindo raiva ou insegurança. Por quê? Porque aquela crítica tocou em algo que já estava dentro de você, uma insegurança reprimida, um medo de não ser suficiente, ou até uma raiva que você não admite. Jung dizia: tudo o que não enfrentamos em nós mesmos se torna nosso destino. Quando você ignora sua sombra, ela transforma eventos externos em gatilhos emocionais, porque você não entende a verdadeira fonte do seu sofrimento. Um estudo da Journal of Clinical Psychology revelou que 70% das pessoas com ansiedade crônica têm dificuldade em reconhecer suas emoções reprimidas. Isso significa que o que te afeta não é o mundo lá fora, é o que está escondido dentro de você. Vamos a um exemplo prático. Ana, uma profissional de 29 anos, vivia frustrada porque sentia que seus colegas não a respeitavam. Toda vez que alguém discordava dela em uma reunião, ela reagia com irritação ou se fechava, achando que era pessoal. Quando começou a explorar sua sombra, Ana descobriu que sua raiva vinha de um medo profundo de ser vista como fraca. Esse medo, reprimido por anos, fazia com que ela interpretasse qualquer crítica como um ataque. Ao reconhecer isso, ela começou a responder com mais calma, porque entendeu que a crítica não definia quem ela era. Essa é a chave. Quando você entende sua sombra, o que antes te afetava perde o poder. Mas o que exatamente está na sua sombra? Pode ser uma insegurança que você esconde, como o medo de não ser bom o suficiente. Pode ser uma raiva que você engole para parecer maduro, ou até um desejo que você reprime, como querer mudar de carreira, mas ter medo do fracasso. Jung acreditava que a sombra não é apenas um problema, ela é uma fonte de força. Aquela raiva que você reprime pode ser canalizada em coragem para estabelecer limites. Aquela insegurança pode te ensinar empatia, mas, para isso, você precisa enfrentá-la. E aqui está a boa notícia: entender isso é o primeiro passo para se tornar imune ao que te machuca. Por que é tão difícil olhar para dentro? Porque a sombra é desconfortável, ela guarda tudo o que você foi ensinado a evitar,
vergonha, culpa, medo. Mas Jung nos ensina que evitar essas emoções só as torna mais fortes. Quando você reprime o que sente, você dá poder ao mundo externo para te controlar. Um dado alarmante: 80% das pessoas relatam que se sentem mais estressadas quando tentam ignorar emoções difíceis, segundo a American Psychological Association. E é isso que vamos explorar no próximo capítulo, a verdade que Jung revelou para nos libertar do sofrimento. Antes, quero que você reflita: o que mais te afeta hoje? Uma crítica, uma rejeição, ou talvez uma insegurança? Anote isso, porque vamos trabalhar nisso. E se este vídeo já está te fazendo pensar, deixe um like para apoiar o canal, e comente o que te tira a paz com mais frequência. Vamos continuar. Agora que entendemos por que somos tão afetados pelo mundo externo, porque nossa sombra, as partes reprimidas de nós mesmos, amplifica nossas reações, é hora de revelar a verdade que Carl Jung descobriu e que pode te libertar desse ciclo de sofrimento. Essa verdade é simples, mas transformadora. Você é maior que suas emoções. Quando você entende e integra a sua sombra, você para de ser controlado por ela, e o que antes te abalava, críticas, rejeições, fracassos, perde o poder de te machucar. Neste capítulo, vamos mergulhar na filosofia de Jung, para entender como essa verdade funciona, porque ela é a chave para a resiliência emocional, e como ela pode mudar a forma como você encara a vida. Prepare-se para uma revelação que pode te tornar imune ao caos ao seu redor. O que Jung quis dizer com "você é maior que suas emoções"? Ele acreditava que nossa mente é como um iceberg, a parte visível, nossos pensamentos e sentimentos conscientes, é apenas uma fração do todo. Abaixo da superfície está o inconsciente, onde vive a sombra, cheia de emoções, memórias e desejos que reprimimos. Quando você não conhece essa parte de si mesmo, ela age como um marionetista, puxando os fios das suas reações, sem que você perceba. Uma crítica no trabalho te deixa furioso, um fracasso te faz sentir inútil. Isso acontece porque a sombra está amplificando essas emoções, conectando-as a medos ou inseguranças que você nunca enfrentou. Mas aqui está o segredo: quando você entende sua sombra, você assume o controle. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você chamará isso de destino. Essa ideia está no cerne do que Jung chamava de individuação, o processo de integrar todas as partes de si mesmo para se tornar uma pessoa completa. A individuação não é sobre eliminar suas emoções ou se tornar insensível, é sobre reconhecer que você é mais do que elas. Sua raiva, seu medo, sua tristeza, eles são partes de você, mas não definem quem você é. Quando você entende isso, começa a ver o mundo de forma diferente. Uma crítica deixa de ser um ataque pessoal e se torna apenas uma opinião. Um fracasso deixa de ser o fim do mundo e se torna uma lição. Estudos da Journal of Positive Psychology mostram que pessoas que praticam o autoconhecimento, como a integração da sombra, têm 50% menos probabilidade de sofrer com estresse crônico. Isso significa que a verdade de Jung não é apenas filosófica, ela é prática e transforma a vida. Vamos a um exemplo para tornar isso claro. Pedro, um professor de 34 anos, vivia angustiado porque sentia que nunca era bom o suficiente no trabalho. Cada feedback negativo de um aluno ou colega o fazia questionar seu valor. Quando começou a explorar sua sombra, com a ajuda de um terapeuta, Pedro descobriu que essa insegurança vinha de uma crença reprimida de que precisava ser perfeito para ser amado. Ao reconhecer essa parte de si mesmo, ele parou de deixar as críticas definirem sua autoestima. Em vez de reagir com ansiedade, ele começou a perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança o tornou mais confiante e resiliente. O que antes o afetava agora era apenas um detalhe. Por que essa verdade é tão poderosa? Porque ela te dá liberdade. Quando você entende que suas emoções são apenas uma parte de você, e não o todo,
você para de ser refém delas. Jung explicava que a sombra não é algo a ser temido, mas abraçado. Ela guarda não só suas fraquezas, mas também suas forças. Talvez você reprima sua raiva, por medo de parecer agressivo, mas essa raiva pode ser transformada em determinação, para defender seus limites. Talvez você esconda sua vulnerabilidade por vergonha, mas ela pode te ensinar empatia e conexão. Um dado impressionante: 85% das pessoas que praticam a integração da sombra relatam maior satisfação com a vida, segundo um estudo da American Psychological Association. Isso acontece porque, ao conhecer sua sombra, você se torna dono de si mesmo. Mas como essa verdade se conecta ao dia a dia? Pense em uma situação comum. Alguém faz um comentário que te magoa. Antes você poderia reagir com raiva, se fechar, ou passar dias remoendo. Mas ao entender sua sombra, você percebe que esse comentário tocou em uma insegurança antiga, talvez o medo de ser rejeitado. Em vez de deixar a emoção te dominar, você a observa e pergunta: por que isso me afeta tanto? Essa pausa te dá poder. Você começa a responder em vez de reagir. Maquiavel, como uma segunda perspectiva filosófica, complementa isso ao dizer: aquele que controla suas paixões, controla seu destino. Embora Maquiavel focasse no poder externo, Jung nos mostra que o verdadeiro poder começa dentro de nós. Aqui vai uma curiosidade fascinante. Jung desenvolveu sua teoria da sombra após anos analisando seus próprios sonhos e conflitos internos. Ele percebeu que ao confrontar suas próprias fraquezas, como a vaidade ou o medo de falhar, ele se tornava mais livre. Esse processo de autoconhecimento o levou a criar a ideia de individuação, que inspirou gerações de psicólogos e transformou a forma como entendemos a mente humana. O que Jung descobriu é que, quando você abraça sua sombra, você não apenas se torna imune ao sofrimento externo, você descobre quem você realmente é. Mas se essa verdade é tão poderosa, por que nem todos a aplicam? Porque enfrentá-la exige coragem. É mais fácil culpar o chefe, o amigo, ou a má sorte do que olhar para dentro e admitir o que está escondido. No próximo capítulo, vamos explorar por que continuamos presos a esse ciclo de sofrimento e quais erros nos sabotam. Antes disso, quero que você reflita: qual emoção mais te controla hoje? Raiva, medo, insegurança? Anote isso, porque vamos usar essa reflexão para te libertar. E se este vídeo está te fazendo enxergar suas emoções de forma diferente, deixe um like para apoiar o canal e comente: qual é a emoção que mais te afeta no dia a dia? Sua resposta pode inspirar outros. Vamos continuar. Você já sabe que entender sua sombra, como Carl Jung ensinou, é a chave para se tornar maior que suas emoções, imune ao sofrimento externo. Mas se essa verdade é tão poderosa, por que continuamos presos? Por que deixamos que críticas, rejeições e fracassos nos afetem tanto, mesmo sabendo que podemos superá-los? A resposta está nos erros que cometemos ao evitar o autoconhecimento. Esses erros nos mantêm presos em um ciclo de sofrimento, amplificando o poder do mundo externo sobre nós. Neste capítulo, vamos explorar os 3 erros mais comuns que nos sabotam, por que eles acontecem, e como podemos evitá-los para começar a viver com mais liberdade e resiliência. Prepare-se para reflexões que vão te fazer repensar como você lida com suas emoções. O primeiro erro é fugir da dor emocional. Enfrentar a sombra significa olhar de frente para emoções desconfortáveis, vergonha, medo, raiva, culpa. Essas emoções são como um porão escuro da mente, e nosso instinto é trancar a porta e fingir que ele não existe. Jung dizia: o que você resiste, persiste. Quando evitamos essas emoções, elas não desaparecem, elas crescem no inconsciente, transformando pequenas críticas ou rejeições em gatilhos enormes. Um estudo da American Psychological Association revelou que 80% das pessoas que reprimem emoções difíceis enfrentam níveis mais altos de estresse e ansiedade. Fugir da dor é natural,
mas é isso que dá poder ao que te afeta. Pense em Mariana, uma designer de 31 anos, que sempre evitava conflitos para não parecer fraca. Quando recebia feedback negativo, ela engolia a raiva e fingia que estava tudo bem, mas, à noite, ela ruminava, sentindo-se cada vez mais insegura. Essa repressão era sua sombra agindo, a raiva que ela negava a tornava mais sensível a críticas. Quando Mariana começou a reconhecer sua raiva, escrevendo sobre ela em um diário, ela percebeu que podia usá-la para estabelecer limites, em vez de se deixar consumir. Dica prática: na próxima vez que sentir uma emoção desconfortável, não fuja. Reserve 5 minutos para nomeá-la. Estou com raiva e pergunte: por que isso está aqui? Essa pequena ação começa a desarmar o poder da sombra. O segundo erro é buscar distrações para evitar o autoconhecimento. Vivemos em um mundo cheio de barulho, redes sociais, séries, trabalho excessivo. Essas distrações são uma forma de escapar do confronto com a sombra. Quem nunca passou horas no celular para não pensar em um problema? Jung explicava que a sombra não fica quieta só porque a ignoramos. Ela se manifesta em explosões emocionais, ansiedade, ou até em padrões repetitivos, como escolher sempre os mesmos relacionamentos. Um dado alarmante: 65% das pessoas relatam que usam distrações para evitar pensamentos difíceis, segundo a Journal of Behavioral Medicine. Essas distrações nos mantêm presos, porque nos impedem de entender o que realmente nos afeta. Considere o caso de Lucas, um estudante de 17 anos, que usava videogames para desligar após discussões com os pais. Ele achava que isso o ajudava a relaxar, mas sua raiva reprimida voltava em forma de insônia e irritação. Quando Lucas começou a reservar momentos para refletir sobre suas emoções, em vez de fugir para os jogos, ele descobriu que sua raiva vinha de um desejo reprimido de independência. Esse insight o levou a tomar decisões mais corajosas, como buscar um emprego para sair de casa. Dica prática: reduza uma distração por uma semana, como passar menos tempo nas redes sociais, e use esse tempo para refletir. Pergunte: o que estou evitando sentir? Essa pausa é o primeiro passo para enfrentar sua sombra. O terceiro erro é culpar o mundo externo pelos nossos problemas. É mais fácil dizer meu chefe é injusto, ou ninguém me entende, do que admitir que nossas reações têm raízes internas. Maquiavel, como uma perspectiva complementar, dizia: aquele que não controla suas paixões será controlado por elas. Enquanto Django foca no inconsciente, Maquiavel nos lembra que ceder ao impulso de culpar os outros nos tira o poder. Quando você aponta o dedo para o mundo, você entrega o controle da sua felicidade. Um estudo da University of Harvard mostrou que pessoas que assumem responsabilidade por suas emoções têm 60% mais chances de se sentirem no controle da própria vida. Culpar os outros é confortável, mas te mantém preso à sombra. Por exemplo, Clara, uma gerente de 35 anos, vivia frustrada porque achava que seus colegas a desrespeitavam. Ela culpava a equipe por não valorizar seu trabalho. Ao explorar sua sombra, Clara descobriu que sua frustração vinha de uma insegurança antiga sobre não ser suficiente. Quando parou de culpar os outros e começou a trabalhar sua autoconfiança, as atitudes dos colegas deixaram de afetá-la tanto. Ela percebeu que o problema não era a equipe, mas como ela interpretava as ações deles. Dica prática: na próxima vez que sentir raiva ou mágoa, pergunte: o que isso diz sobre mim? Anote a resposta e veja se há uma emoção reprimida por trás. Esse exercício te ajuda a recuperar o controle. Por que esses erros são tão comuns? Porque enfrentá-los exige coragem. É mais fácil fugir, se distrair, ou culpar os outros do que olhar para dentro e admitir nossas fraquezas. Mas Django nos ensina que essa é a única forma de crescer. Ele dizia: não há nascimento da consciência,
sem dor. Cada vez que você evita sua sombra, você dá mais poder ao que te afeta, mas cada vez que você a enfrenta, você se torna mais forte. A boa notícia é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Pequenos passos como reconhecer uma emoção ou reduzir uma distração, já começam a mudar o jogo. Antes de passarmos para como aplicar essa verdade com passos práticos, quero que você reflita: qual desses erros você comete mais? Você foge da dor, se distrai ou culpa os outros? Anote isso, porque reconhecer esses padrões é o primeiro passo para superá-los. E se este vídeo está te fazendo enxergar suas emoções de forma diferente, deixe um like para apoiar o canal e comente: qual é o maior obstáculo que te impede de olhar para dentro? Sua história pode inspirar outros. Vamos continuar. Você já sabe que a verdade descoberta por Carl Jung, que você é maior que suas emoções, pode te libertar do sofrimento externo. Entendemos também por que continuamos presos, caindo em armadilhas como fugir da dor, buscar distrações, ou culpar o mundo. Agora é hora de agir. Conhecer sua sombra e integrá-la não é apenas uma ideia filosófica, é uma prática que pode transformar sua vida no dia a dia. Neste capítulo vou te guiar por 5 passos práticos, inspirados em Jung, para aplicar essa verdade e se tornar imune ao que antes te abalava. Essas estratégias são simples, mas poderosas, e você pode começar hoje mesmo. Pegue um caderno, porque essas dicas vão te ajudar a assumir o controle das suas emoções e viver com mais liberdade. Vamos começar. Passo 1. Reconheça a sua sombra como honestidade radical. O primeiro passo é admitir que sua sombra existe. Jung dizia: tornar o inconsciente consciente é o primeiro passo para a cura. Isso significa olhar para as emoções que te afetam, raiva, insegurança, vergonha, e reconhecer que elas vêm de dentro, não apenas do mundo externo. Quando você sente uma reação forte, como ficar chateado com uma crítica, pergunte: o que isso está tocando em mim? Talvez seja um medo reprimido, ou uma crença antiga. Estudos da Journal of Clinical Psychology mostram que reconhecer emoções reprimidas reduz a ansiedade em 40%, porque você para de lutar contra elas. Exemplo prático: João, um gerente de 33 anos, ficava irritado toda vez que um colega questionava suas ideias. Ele achava que era falta de respeito. Ao refletir, João percebeu que sua raiva vinha de uma insegurança sobre não ser bom o suficiente. Ao admitir isso, ele começou a responder às críticas com calma, sem se sentir atacado. Dica prática: pegue um caderno e anote 3 situações recentes que te abalaram. Para cada uma, pergunte: qual emoção isso despertou? O que ela revela sobre minha sombra? Seja honesto sem se julgar. Essa reflexão é o começo da sua liberdade. Passo 2. Pratica mindfulness, para observar sem reagir. A mindfulness, ou atenção plena, é uma ferramenta poderosa para integrar a sombra. A ideia é simples: observe suas emoções como se fossem nuvens passando, sem se apegar ou fugir. Quando você sente raiva, medo ou tristeza, não tente suprimir, apenas note: estou sentindo isso. Jung acreditava que observar sem julgamento nos ajuda a entender a sombra, sem sermos dominados por ela. Um estudo da University of Yale mostrou que a mindfulness reduz a reatividade emocional em 5%, permitindo que você responda em vez de reagir. Exemplo prático: Mariana, uma estudante de 16 anos, sentia ansiedade antes de apresentações. Ela começou a praticar a mindfulness, pausando por 3 minutos, para observar seus pensamentos. Estou com medo de falhar. Essa prática ajudou a reconhecer que o medo vinha de uma sombra de autocrítica. Com o tempo, ela passou a apresentar com mais confiança. Dica prática: experimente a técnica dos 3 minutos de pausa. Quando sentir uma emoção forte,
Pare, respire fundo e nomeie o que sente. Isso é raiva? Pergunte. De onde isso vem? Essa pausa te dá clareza para não ser controlado pela emoção. Passo 3. Dialoga com sua sombra. Através da imaginação ativa, Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa, que é como conversar com sua sombra. Reserve um momento tranquilo, feche os olhos e imagine sua sombra como uma pessoa, um símbolo ou até um animal. Pergunte: o que você quer me dizer? E deixe as respostas virem sem censura. Parece estranho, talvez, mas é uma forma poderosa de acessar o inconsciente. Estudos da Journal of Analytical Psychology mostram que práticas, como a imaginação ativa, aumentam o autoconhecimento em 35%, ajudando a reduzir conflitos internos. Exemplo prático: Clara, uma profissional de 30 anos, sentia ciúmes constantes no trabalho. Usando a imaginação ativa, ela visualizou sua sombra como uma versão mais jovem de si mesma, que temia ser ignorada. Ao conversar com essa sombra, Clara entendeu que seu ciúme era um eco de inseguranças antigas. Isso ajudou a focar em suas conquistas, em vez de comparar-se com os outros. Dica prática: reserve 10 minutos em um lugar calmo. Imagine sua sombra e pergunte: por que você está aqui? Anote o que vier à mente. Essa prática te conecta à verdade que Jung revelou. Passo 4. Busque feedback para iluminar a sombra. Às vezes, os outros veem nossa sombra mais claramente do que nós. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Pedir feedback honesto de pessoas de confiança pode revelar partes da sua sombra que você ignora. Por exemplo, se alguém diz que você parece defensivo, isso pode apontar para uma insegurança. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que pessoas que buscam feedback têm 65% mais chances de melhorar sua inteligência emocional. Exemplo prático: Rafael, um empreendedor de 36 anos, pediu feedback a um amigo sobre por que discutiam tanto. O amigo disse: você sempre quer estar certo. Rafael percebeu que sua sombra escondia um orgulho que ele negava. Trabalhando isso, ele se tornou mais aberto e melhorou seus relacionamentos. Dica prática: escolha uma pessoa de confiança e pergunte: qual é uma coisa que eu faço que te incomoda? Anote a resposta e reflita: isso é parte da minha sombra. Essa coragem te ajuda a crescer. Passo 5. Integre a sombra com ações concretas. O último passo é transformar o que você descobriu em ações. A integração da sombra significa aceitar suas emoções e canalizá-las de forma produtiva. Por exemplo, se sua sombra guarda raiva, use-a para estabelecer limites claros. Se guarda um desejo reprimido como ser mais criativo, comece a explorá-lo. Jung dizia: a sombra não é para ser eliminada, mas integrada. Um estudo da Psychology Today mostrou que pequenas ações consistentes aumentam a autoestima. Exemplo prático: Sofia, uma artista de 28 anos, reprimiu sua criatividade por medo de críticas. Após reconhecer essa sombra, ela começou a pintar 10 minutos por dia, sem mostrar a ninguém. Isso ajudou a se sentir mais confiante e menos afetada por opiniões alheias. Dica prática: escolha uma emoção da sua sombra. Aceite a raiva, medo e crie uma ação pequena para integrá-la. Se for raiva, pratique dizer não com firmeza. Se for um desejo, comece com algo simples, como escrever uma ideia. Essas ações te libertam. Erros comuns a evitar: cuidado com a autocrítica excessiva. A sombra não te faz ruim, ela te faz humano. Outro erro é querer mudar tudo de uma vez.
Comece com uma emoção ou situação por vez. Por fim, evite usar a sombra como desculpa para comportamentos destrutivos. Integrar a raiva não é gritar com os outros, mas usá-la com propósito. Maquiavel, como perspectiva complementar, diria: aquele que domina suas paixões, domina seu destino. Combine a introspecção de Jean com a disciplina de Maquiavel para resultados poderosos. Antes de passarmos para a conclusão, escolha um desses passos para começar hoje. Qual parece mais acessível? A mindfulness ou o diálogo com a sombra? Comente abaixo e me conte qual passo você vai dar primeiro. E se este vídeo está te inspirando, deixe um like para apoiar o canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos continuar. Chegamos ao final desta jornada transformadora. E se você está aqui é porque sentiu o chamado para tomar as rédeas da sua vida emocional. Carl Jung nos revelou uma verdade poderosa. Quando você entende e integra sua sombra, você se torna maior que suas emoções, e nada, nem críticas, nem rejeições, nem fracassos, pode te abalar como antes. Neste capítulo final, vamos recapitular o que aprendemos, e reforçar porque essa verdade é a chave para uma vida livre e autêntica, e te inspirar a dar o primeiro passo hoje. Porque, como Jean dizia, a luz que você procura está dentro de você, mas só encontra quem enfrenta a escuridão. Prepare-se para levar essas lições para a vida e viver com um poder que ninguém pode tirar de você. Vamos começar com um resumo do que explorar. Primeiro, entendemos por que somos tão afetados pelo mundo externo. Nossa sombra, as partes reprimidas de nós mesmos, amplifica nossas reações a críticas, rejeições e fracassos. Depois, descobrimos a verdade que Jung revelou. Você é maior que suas emoções. Ao integrar a sombra, você assume o controle, tornando-se resiliente ao que antes te machucava. Em seguida, exploramos por que continuamos presos, caindo em erros como fugir da dor, buscar distrações e culpar o mundo externo. Finalmente aprendemos 5 passos práticos para aplicar essa verdade: reconhecer a sombra, praticar o mindfulness, dialogar com o inconsciente, buscar feedback e integrar a sombra com ações concretas. Cada passo um tijolo na construção de uma vida mais livre e autêntica. Por que isso importa tanto? Porque viver sem entender sua sombra é como navegar em um mar tempestuoso sem bússola. Você é jogado de um lado para o outro por emoções que não controla, por eventos que parecem maiores do que são. Um estudo da Journal of Positive Psychology mostrou que pessoas que praticam com autoconhecimento como a integração da sombra têm 50% mais chances de se sentirem realizadas na vida. Pense nisso: metade da sua paz, da sua confiança, dos seus propósitos, pode estar bloqueada porque você ainda não enfrentou o que está dentro de você. Jung nos ensina que a sombra não é um inimigo, ela é uma aliada. Ela guarda suas fraquezas, mas também suas forças. A raiva, que pode virar coragem. A insegurança, que pode virar empatia. O medo, que pode virar sabedoria. Mas aqui está a verdade brutal: se você continuar fugindo da sua sombra, o sofrimento não vai embora, ele vai crescer. Aquela ansiedade que te consome, aquela raiva que explode do nada, aquela sensação de que algo está faltando, tudo isso é a sombra pedindo para ser vista. Jung dizia: o que você resiste, persiste. Cada vez que você evita olhar para dentro, você dá mais poder ao mundo externo para te controlar. Quantas vezes você deixou uma crítica te derrubar? Quando você vive com a sombra integrada, você se torna uma fortaleza emocional. Críticas, rejeições e fracassos deixam de te definir,
Eles se tornam apenas momentos. Você vive com autenticidade, porque aceita todas as partes de si mesmos. Você vive com propósito porque sabe quem é. Jung dizia, a sombra é 90% ouro. Esse ouro é sua resiliência, a sua criatividade, a sua força. E o melhor, você não precisa ser perfeito para encontrá-los. Você só precisa ser corajosos. Maquiavel complementaria. A fortuna favorece os audazes. Combina a introspecção de Jung com a disciplina de Maquiavel, e você terá uma vida onde nada te afeta como antes. Quero te deixar com uma última reflexão. Imagine a vida que você poderia ter se nada mais te abalar. Como seria se sentir em paz com suas emoções, confiante em suas escolhas, livre para ser quem você é? Esse futuro está ao seu alcance.